Marcelo Nóbrega, eu sou professor de genética humana da Universidade de Chicago, onde eu estou há 9 anos. A minha história, eu sou natural de Recife, onde eu fiz todo minha escolaridade foi lá, incluindo 6 anos na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. E desde 1995 eu fui aos Estados Unidos fazer um doutorado em Wisconsin. Depois eu fiz um pós-doutorado em Berkeley. E, como eu disse, há 9 anos estou em Chicago, onde eu sou chefe no departamento, no laboratório, no departamento de genética humana. O impacto principal da nossa pesquisa foi de trazer, de uma forma bem clara e inequívoca, a ideia de que um número grande de mutações genéticas que vão estar associadas ao aumento da susceptibilidade que nós temos a doenças comuns, como doenças cardiovasculares, metabólicas, câncer, etc., não são mutações que atingem genes no genoma, mas sim mutações que estão fora dos genes. E que essas mutações não são triviais de serem funcionalmente analisadas, entre outras razões pelas quais o nosso genoma, a grande parte do nosso genoma, 99% do nosso genoma, são elementos de DNA que não codificam por genes. Uma pequena fração desses elementos tem funções importantes e são nesses elementos que essas mutações estão causando alterações funcionais e aumento de suscetibilidade de doenças. Mas outra grande parte, ou uma parte enorme do genoma, provavelmente não tem função nenhuma. Muita gente chama de lixo DNA. E os desafios que a comunidade científica tem nos últimos 13 anos, desde que o genoma humano foi sequenciado originalmente, é de agora identificar quais são os elementos funcionais do genoma humano, então, além dos genes que nós já conhecíamos, quais são os elementos funcionais, como identificá-los e depois inferir que tipo de mutações estão modificando a função desses elementos. E a função desses elementos é de ligar e desligar genes que estão na sua vizinhança. Então, nossa pesquisa tem sido nessa área. O que a gente descobriu, recentemente, foi que alguns dos elementos regulatórios que mutações predispunham pessoas a certos tipos de doença, eles não regulavam os genes que as pessoas pensavam que estavam associados. Então, por exemplo, a maior predisposição genética à obesidade humana é dada por mutações dentro de um gene chamado FTO. E há quase 10 anos se estuda esse gene, sabendo que ele tem um papel central, provavelmente, em obesidade humana, apesar de que essas mutações não estão alterando o gene em si. O que a gente mostrou foi que todo o escopo, todo o esforço de pesquisa nesse gene, que era feito por centenas de laboratórios, em unidades tanto de universidades, laboratórios de universidades e de empresas ao redor do mundo, era, na verdade, as pessoas estavam estudando o gene errado. E isso foi um insight fundamental que surgiu a partir dessas pesquisas que a gente fez feito há 10 anos sobre esses elementos regulatórios. O que acontece é que os elementos regulatórios dos genes frequentemente estão a distâncias enormes deles. E era esse o caso. Dentro do gene FTO tem um elemento regulatório que liga e desliga um gene, mas não é o FTO, é um gene que está à distância, chamado IRX3. E nós mostramos aqui, fizemos uma bateria de experimentos para mostrar que, na verdade, é o IRX3 que está levando ao aumento da suscetibilidade à obesidade humana. Quase na mesma época, a gente publicou, isso faz 2 meses, mas a gente publicou quase na mesma semana, outro artigo mostrando que as bases genéticas a certos tipos de arritmia cardíaca, as arritmias perigosas que levam à morte súbita, também estavam relacionados a um gene que não era o que as pessoas estavam pensando que era, pelos mesmos princípios. Eram elementos regulatórios que estavam na vizinhança de um gene, mas que, na verdade, regulavam a atividade de outro à distância. Na esperança de que alguns desses genes, as proteínas que estão sendo codificadas por esses genes, são novas, que a gente não sabia que estavam relacionadas a doenças, e que elas possam vir a ser alvos terapêuticos. A ideia de que, se a gente entender o que é que esses genes estão codificando, e se a gente conseguir desenvolver uma molécula que interfira nessa via metabólica, nessa via de sinalização celular, por exemplo, a gente possa interferir nesse processo de doença também. Então, ultimamente, é esse o ímpeto da pesquisa. Mas é preciso, fundamentalmente, que a gente esteja estudando os genes corretos. E
O que a pesquisa da gente tem mostrado é que, com esses dois exemplos, a gente tem certeza que há um número grande de outros exemplos, que muita gente está estudando os genes errados para as doenças pelo mesmo princípio, por não ter levado em consideração esse conceito que é relativamente novo. Não se sabia que esses genes iam ser regulados por elementos funcionais tão distantes. O que me levou à minha carreira acadêmica nos Estados Unidos e, eventualmente, ter a oportunidade e a honra de poder me estabelecer lá e de ser chefe de um laboratório numa instituição como a Universidade de Chicago, foi a visão inovadora que meus pais tiveram enquanto eu era estudante de medicina na UFPE. Não tinha Ciências Sem Fronteiras naquela época, não tinha noção de que se pudesse mandar estudantes para fora do país. Nem naquela época se dava bolsa plena de doutorado. Foram meus pais que bancaram a oportunidade de eu passar 6 meses nos Estados Unidos fazendo um pequeno curso, um pequeno intensivo num laboratório, para onde depois eu naturalmente voltei para fazer meu doutorado com bolsa e convite, etc. Isso só dá uma noção do quanto de frutos vocês vão colher depois por todo o investimento que está sendo feito no Ciências Sem Fronteiras. Eu sempre tive a intenção e o esforço de acolher assim, estudantes de graduação e pós-graduação no meu laboratório antes do Ciências Sem Fronteiras, mais ainda agora com a facilidade desse programa. E o que eu acho é que a rede diáspora, da qual eu, para falar sincero, não era conhecedor, tem um papel fundamental nisso, de integrar essas pessoas a essa rede e, eventualmente, de partir para um novo processo, para uma nova fase desse programa. Eu sempre tive bastante interesse em estreitar laços com laboratórios de pesquisa brasileiros e de dar oportunidades a brasileiros, a oportunidades que eu tive quando eu era estudante. Minha formação acadêmica começou com eu sair da Universidade Federal de Pernambuco, passando 6 meses nos Estados Unidos no laboratório de pesquisa, e isso alavancou minhas possibilidades. Foi isso que me fez depois ter um convite para voltar e fazer o doutorado, e toda a minha formação científica foi por conta disso. Eu sempre tive interesse mais de uma dúzia de alunos já passaram pelo meu laboratório nos últimos 9 anos sobre nessa mesma premissa. Pessoas que saem daqui da graduação, passam um período lá e depois voltam. Agora isso ficou mais fácil, de uma forma muito mais sistemática com o Ciências Sem Fronteiras. O fato de eu ter saído do Brasil, do Recife, e ter saído muito cedo, faz com que eu conheça pouca gente aqui. A elite científica, por várias razões, no Brasil, está em São Paulo, está pelo menos no eixo Rio-São Paulo. Eu não conheci ninguém dessas pessoas. Fortuitamente, todas as minhas relações hoje são justamente nessas universidades de São Paulo. Mas eu tenho um interesse grande de estreitar laços em universidades fora do eixo, como, por exemplo, na universidade de onde eu vim, e universidades parecidas no Norte, Nordeste, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, eu espero que uma rede como a rede diáspora, que vai ter um alcance muito mais abrangente, possa facilitar a mim ter acesso a pessoas nessas outras universidades. E é por isso que eu acho que o papel dessa rede é fundamental.